Graça e paz, mais uma manhã estamos louvando ao Senhor, levando o culto até a sua casa, para que possamos continuar adorando esse Deus maravilhoso. Curve a sua cabeça, peça para que o Espírito Santo de Deus, Ele ministre ao nosso coração. Que o Senhor fale a cada um de nós nessa manhã, derramando a sua graça, derramando o seu amor. Senhor, ministra, Senhor, nosso coração a tua palavra. Senhor, nos dê uma palavra, Senhor, de conforto, de ânimo nesses dias que estamos vivendo. Fala conosco, Senhor, tu sabes as nossas necessidades e tudo aquilo que estamos buscando. Ministra, Senhor, ao nosso coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro do apóstolo Lucas, capítulo 21. A partir do versículo 5, Jesus começa a falar sobre os dias posteriores, os dias que estamos vivendo hoje já. A partir do versículo 9 ele diz assim: E quando ouvirdes de guerras e de sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais dos céus. Jesus, ele preparava os seus discípulos e preparando a nós sobre tudo aquilo que viria antes do fim. E ele nos alerta que mesmo que chegando essas coisas, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. E Jesus ensinava pela manhã, ele ia ao templo e ensinava no templo. À noite ele acampava ali no Monte das Oliveiras. E o apóstolo, ele agora traz um relato de todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe. E ele fala principalmente sobre o tempo do engano. No versículo 8 ele fala sobre o engano, que muitos viriam em seu nome, que muitos iriam anunciar, e se possível enganaria a muitos. Mas algo muito interessante nessa passagem é que Jesus diz que e quando ouvirdes guerras, sedições o que é? Revolta, rebelião em massas, badernas, crimes contra a segurança. Ele diz, ainda não é o fim. E haverá nação contra nação, reino contra reino, terremotos, fomes e pestilências. Mas ele dá uma palavra que, no meio do caos, ela traz um diferencial. E é exatamente no meio do caos que nós devemos viver esse diferencial. No versículo de número 19, ele para com toda aquela anunciação de peste, de guerra, de fomes, nação contra nação, e ele dá uma palavra para que nós venhamos entender como nos portarmos em meio a tudo isso. No versículo 18 e 19 ele diz assim: mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. E diz: na vossa paciência possui as vossas almas. Em meio a tudo isso, o que Jesus fala? Tenha calma, porque não vai cair um fio do seu cabelo, da sua cabeça, sem que seja permissão dele. Mas é necessário que nós venhamos manter a paciência. A paciência é a causa que tem levado muitas pessoas ao desespero, ao medo. Deixamos de
conseguir muitas coisas porque perdemos ou temos falta da paciência. Deixamos escapar o equilíbrio no meio do caos. O que mais precisamos nesses dias é paciência, equilíbrio. Muitas vezes nós perdemos a paciência com as notícias, com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós percebemos que está por detrás de todas essas coisas, e começamos a nos levantar muito forte, gritando, reclamando. Mas Jesus diz: olha, tudo isso vai acontecer. E no versículo 19 ele nos traz uma palavra, um ensino fascinante no meio do caos. Mantenha a paciência, tenha fé, que nenhum fio da sua cabeça vai cair sem a minha permissão. Eu estou no controle, eu que estou controlando todas as coisas. Então, no meio do caos, continue com a paciência, e é algo muito nobre, muito rico, é a paciência. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 2, versículo 4, de número 4, ele nos fala sobre 3 coisas que são necessárias. Romanos 2, versículo 4, de número 4, ele diz assim: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Então são 3 coisas que nós não podemos perder, são 3 riquezas que Deus nos entregou, são 3 armas poderosas para viver toda essa situação que Lucas transcreve os ensinamentos de Jesus, que na paciência possuis a vossa alma. Na paciência, a paciência se desenvolve entre o dia da promessa e o dia do cumprimento da promessa. Quando recebemos a promessa, ainda há um longo tempo até que a promessa se cumpra. E aí nós desenvolvemos a paciência, e até chegar ao cumprimento dessa promessa. Se há uma promessa, se Jesus prometeu, se Jesus nos falou isso 2000 anos atrás, então nós como cristãos, nós temos que desenvolver essa paciência, saber que vamos passar por tudo isso, e ele mesmo diz: sereis perseguido em meu nome, vão te levar. E ele também diz o seguinte: olha, não se precipite naquilo que você vai falar, porque eu vou colocar a palavra na tua boca. Quando você estiver diante de um juízo que te levou por um motivo político, por alguma situação, não se precipite o que eu vou falar, o que eu vou dizer. Se apresente, porque eu vou usar a tua boca. Benjamin Franklin diz: aquele que tiver paciência terá tudo o que deseja. Aquele que aprende a lidar com a paciência, esperar no Senhor, confiar em Deus, saber que Ele está no controle de todas as coisas, tudo aquilo que deseja em seu coração, vai conquistar, vai ter. Um momento de paciência pode evitar um grande desastre. Um momento de impaciência pode arruinar a nossa vida toda. Então a paciência é algo que nós precisamos cultivar. O apóstolo Lucas vai trazendo as palavras de Jesus sobre os últimos dias. Ele vai nos ensinando. O apóstolo Paulo foi um homem que entendeu o evangelho de Cristo. Se um dos apóstolos que mais entendeu o evangelho de Cristo foi o apóstolo Paulo. E ele vai nos falar sobre a paciência. Capítulo 5 de Romanos, novamente ele escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo de número 3, ele diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então nós temos que saber que tudo isso que está acontecendo estará nos fazendo mais fortes. Quando começou esta situação,
algo Deus colocou em meu coração: a igreja voltará muito mais forte. Tenha paciência. Nós vamos passar por essa situação. E quando voltarmos, seremos mais fervorosos. Saberemos dar valor ao culto. Saberemos dar valor ao louvor, à adoração. Saberemos entender que esse momento que nós temos é precioso. Na paciência possui as vossas almas. Com paciência você controla as emoções, você controla o entendimento, busca entendimento. Jesus nos antecipou todos os acontecimentos dos nossos dias. A Bíblia é a nossa bússola, é rica em detalhes. Se nós nos atentarmos para tudo aquilo que Jesus ensinou, para tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, nós seremos mais que vencedores. Jesus, há 2000 e tantos anos atrás, ele já nos adverte: haverá dias que haverá fome e pestilência. Nosso Senhor já sabia as armas que o nosso inimigo usaria contra nós: medo e peste. Quando nos achegamos à palavra, as evidências ativam a nossa fé. Por que nós devemos nos manter com paciência, sabendo que a tribulação, ela produz paciência? Porque tudo isso já está escrito. Então, quando você sabe aquilo que vai acontecer e como você deve se portar nos acontecimentos, é muito mais fácil de passar por tudo isso. É muito mais fácil de entender tudo isso quando nós começamos a receber a palavra do Espírito Santo de Deus, quando começamos a receber as revelações do Espírito Santo de Deus, a nossa fé é ativada. Nós não vamos entrar em desespero, não vamos entrar em loucuras, nós vamos controlar as nossas emoções, porque se tivermos paciência, seremos senhores das nossas emoções. Então, algo que Jesus fala, depois de tantas coisas que ele apresenta, que qualquer homem desmaiaria. Ele diz: haverá dias que os homens vão desmaiar, mas não é para nós, porque nós sabemos aquilo que nós vamos passar, aquilo que o inimigo está se levantando e está armando. Jesus, ele nos revela há mais de 2000 anos atrás, quando buscamos proteção, onde nós buscamos? Na palavra de Deus. E o Senhor, já sabendo de tudo isso que nós iríamos passar e como o inimigo iria trabalhar, ele nos dá o quê? Na palavra, ele nos dá direcionamento. Qual é a palavra para proteção? Salmo 91. Todos nós sabemos, até aqueles que só de ouvir falar de Jesus, sabe que o Salmo 91 é poderoso. Mas é poderoso como? Em ensinamento. E nós devemos nos ater ao Salmo de número 91 para saber como lidar. Porque se o nosso Deus, ele já nos preveniu, já nos trouxe as evidências de como o inimigo iria trabalhar, nós temos que nos posicionar como vencer esses dias. Quais são as armas, quais são as defesas que nós vamos buscar para vencer esses dias? Uma delas que Jesus nos dá é a paciência. Com a paciência, nós vamos dominar a nossa alma. Com a paciência, nós teremos a nossa alma debaixo de domínio. Teremos a nossa alma controlada. Não entraremos em contendas, não entraremos em guerras desnecessárias, não acharemos que o problema é simplesmente da política. Sim, sabemos tudo o que está por detrás, mas há algo muito mais do que isso.
Ah, se nós tirarmos esse presidente, se nós fizermos isso, se nós fizermos aquilo, não vai adiantar nada. Porque Jesus disse que nós teríamos que passar por esses dias. Então, qual será a diferença? Na paciência, possui as vossas almas. E a tribulação, ela produz a paciência. E a paciência é uma das riquezas que o apóstolo Paulo nos ensina e que nós devemos conservar. Passar tudo isso, saber como o inimigo atua. A palavra nos diz que haveria o quê? Medo. Homens iriam desmaiar de medo. E pestes. Pestes. Haveria muita peste. Então nós devemos buscar em Deus, buscar novamente em Deus uma saída para toda essa situação. Devemos chamar Deus para que Ele venha nos ajudar a resolver esses problemas. Devemos saber que o Senhor está conosco. Sabemos que o Senhor, Ele vai nos dar direcionamento. Então, quando buscamos proteção para esses dias, nós vamos buscar aonde? No Salmo de número 91. O Salmo de número 91, ele vai nos falar 2 vezes sobre o mal da peste. É como se Deus falasse a primeira vez e ele retorna novamente e diz assim: você entende que o grande problema a ser vencido será a peste? Salmos de número 91, diz assim a palavra: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te livrará a um esconderijo em Deus. Então, esses dias, com paciência, nós devemos nos esconder em Deus, buscar refúgio em Deus, buscar a fortaleza que Ele é, nos acolhermos debaixo das suas asas. Então Ele nos dá o primeiro aviso no versículo de número 3, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, armadilhas. A palavra nos diz que o inimigo é astuto, e nós estamos vivendo dias que o inimigo tem se levantado astuto, armadilhas, pegadinhas, e eles querem nos pegar para nos derrotar, mas esses são dias que o Senhor vai nos livrar do laço do passarinheiro, e Ele diz, e da peste perniciosa. Aí Ele volta a dar as suas promessas, e Ele diz, Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, e a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás, e não terás medo do terror da noite, nem seta que voe de dia. Aqui ele diz, não tenha medo, não terás medo. Algo que tomou o coração, tomou a alma das pessoas nesse dia. Qual é? Medo. Por isso Jesus adverte que homens desmaiariam de medo. Então são 2 inimigos terríveis que nós estamos enfrentando nos nossos dias: o medo e a peste. E a palavra nos diz que nós devemos agir com paciência, buscar socorro. Esse é o momento de buscarmos socorro em Deus, buscarmos refúgio em Deus. E no versículo de número 6, ele volta a nos orientar novamente.
É como se um pai fala ao filho: você entendeu o que eu disse? Eu vou repetir de novo. Este aqui é um grande problema. No versículo 6 ele diz: nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Ele repete 2 vezes sobre peste. É como se dissesse: toma muito cuidado, principalmente nos dias da peste. Nós já vivemos os dias de guerra, reino contra reino, estamos vivendo. A palavra nos adverte que serão dias que os próprios familiares vão denunciar. Então tudo isso nós estamos vendo. Mas Jesus ele nos adverte 2 vezes no Salmo 91 sobre a peste perniciosa. E ele diz: nem a peste vai te alcançar, porque nós estamos amedrontados com tudo que nós temos visto. Mas na Itália aconteceu isso, nos Estados Unidos está acontecendo aquilo. Mas há uma palavra que traz um diferencial. Então vereis os que servem dos que não servem a Deus. E nós temos que nos posicionar. E nos posicionando, sairemos dessa situação muito mais forte, porque a tribulação produz a paciência. E quando produzimos a paciência, nós vencemos a nossa alma, vencemos as nossas emoções, vencemos o medo, vencemos a falta de fé, porque a fé, ela é gerada. Todas as vezes que nós entramos no nosso quarto de oração, é muito importante nesses dias ter o momento de oração. Mas eu tenho fé. Mas a fé, muitas vezes, ela enfraquece. Nós temos que entrar no quarto de oração. O que é o quarto de oração em meio a uma guerra? É a sala do comando. É ali que nós recebemos orientação como nós devemos nos portar. Quando nós entramos, Deus me ajuda, Deus me orienta. Nós entramos na sala do comando. É como se houvesse, no meio de uma guerra, uma sala de comando avançada, e os soldados devem esperar aquilo que o comandante vai dizer. Então, a sala de oração, o quarto de oração, é a sala do comando. É o momento que nós paramos para ouvir Deus nos direcionar. A Bíblia é uma bússola, mas se você abrir ela sem o Espírito de Deus, sem o Espírito Santo, ela se torna apenas uma biblioteca. É por isso que muitas pessoas abrem a Bíblia e dizem: eu não entendo nada, porque ela é revelada pelo Espírito Santo. Então, esses dias, monte ali o seu quarto de comando, entre no seu quarto de comando e observe, porque o Espírito Santo, ele vai te dando um direcionamento. Não são dias de desespero, não são dias de pôr a nossa emoção à flor da pele, ficar nervoso, gritar, responder, xingar. Quantas vezes nós temos vontade de fazer isso? Eu confesso, muitas vezes eu faço isso, mas quando entro no quarto do comando, ele diz: ei, paciência. No meio do caos, eu te ordenei, tenha paciência. Aprenda a paciência. Seja o Senhor da sua alma, seja o Senhor das suas emoções. Confia, Deus está no comando. Deus está no comando. No versículo de número 15 e 16, diz assim: ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, e dela o retirarei, e o glorificarei. Ele me invocará, e eu lhe responderei. São dias de invocar o Senhor, são dias de pedir direcionamento. Entra na sala de comando e fala assim: comandante, meu capitão, como nós vamos agir agora?
que eu devo fazer agora? Como eu devo me portar? E ele vai nos dando as estratégias. Versículo 16, ele diz assim: fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Você vai viver muito. Ontem eu vi uma senhora de 100 anos, ela saindo, livre dessa peste, e ela diz: olha, eu preciso voltar a trabalhar. Eu trabalho ali na casa de idosos, e eu faço muito trabalho. Eu trabalho igual vocês aqui. Olhou para os enfermeiros, médicos e disse: eu também trabalho, eu ajudo muitas pessoas. Eu não posso morrer, não. Então, o desejo de fazer, o desejo de buscar em Deus, ele vai nos dar longevidade. Uma das bênçãos de Deus é longevidade. Diga: eu não morrerei, eu viverei. Ele vai lhe mostrar a sua salvação. Você crê nessa palavra? Curve a sua cabeça, tome posse desta palavra. No meio de todo o caos que Jesus apresenta, ele para e diz: a paciência. A ferramenta principal, paciência. Porque com ela você vai ser o senhor da sua alma. Muitas pessoas têm se perdido, muitas pessoas entraram em desespero, porque não leram tudo aquilo que Jesus falou. Ele falou de peste, falou de mortandade, falou de perseguições, falou de traições, mas ele dá um direcionamento para aqueles que vão ser mais do que vencedores: paciência. A tribulação gera paciência. Tome posse desta palavra. Curve a sua cabeça. Senhor meu Pai, Senhor, te agradecemos, Senhor, pelo direcionamento que o Senhor tem nos dado nessa manhã, pela palavra ministrada ao nosso coração. Senhor, sabemos que estamos entrando em mais uma semana, Pai. Senhor, e essa semana é uma semana de mantermos a paciência. Senhor, sabemos que vamos sair dessa situação. A noite está escura, mas o sol vai brilhar. O choro pode durar uma noite inteira, mas pela manhã vem a alegria. Senhor, ainda cantaremos, Senhor, neste lugar. Senhor, ainda veremos, Senhor, vidas se chegando a este lugar para louvar o teu santo nome. As portas das igrejas abertas, um povo cristão se alegrando em ir para a igreja. Senhor, te agradecemos, Pai, colocamos essa nação nas tuas mãos. Senhor, eu oro, Senhor, pelo presidente, Senhor, pela Câmara dos Deputados, Senhor, pelo Senado, Senhor, pelo Supremo, Senhor, pelos governadores, pelos, Senhor, prefeitos, pelos vereadores, todos aqueles que foram colocados como autoridades sobre essa nação. Senhor, dê a eles sabedorias. Tira, Senhor, toda a artimanha de Satanás. Senhor, ministramos bênçãos sobre a nossa nação. Ministramos, Senhor, que a praga não vai permanecer, que a peste, Pai, ela vai cair por terra, vai enfraquecer. Senhor, nós determinamos uma semana de vitória. O Senhor está conosco, o Senhor é a nossa força. Deus te abençoe, Deus te prospere. Tome esta palavra como bússola para a sua vida. É tempo de paciência, é tempo de crescimento. O Senhor te guarde, o Senhor abençoe toda a tua casa, todos os teus negócios. Fica na paz do Senhor. Amém.